Abra sua Bíblia comigo, por favor. No livro de 1 Samuel, eu os convido a abrir a palavra de Deus. Você não precisa ficar em pé, porque eu quero fazer a leitura de 2 capítulos com você, pelo menos um capítulo e meio. Quem trouxe a sua Bíblia aí, levante aí para mim, deixa eu dar uma olhadinha se a pandemia não pegou você. Glória a Deus, bastante gente crente ainda, graças a Deus. 1 Samuel, capítulo 27. Todos encontraram? Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 27. Diz assim o texto: Davi, porém, pensou: um dia Saul me apanhará. O melhor que tenho a fazer é fugir para a terra dos filisteus. Então Saul deixará de me perseguir em todo o território de Israel, e por fim estarei seguro. Assim Davi levou 600 homens e foi até Aques, filho de Maoque, rei de Gate. Davi, seus soldados e suas famílias se estabeleceram ali com Aques em Gate. Davi levou suas esposas, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo. Quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, deixou de persegui-lo. Certo dia, Davi disse a Aques: se parecer bem ao meu senhor, preferimos viver em uma das cidades no campo. Seu servo não precisa morar na cidade real. Então Aques lhe deu a cidade de Ziglague, que pertence aos reis de Judá até hoje. E Davi viveu 1 ano e 4 meses entre os filisteus. Partindo de Ziglague, Davi e seus homens atacavam os Gessuritas, os Gersitas e os Amalequitas, povos que desde os tempos muito antigos viviam perto de Sur, até a terra do Egito. Davi não deixava nenhum sobrevivente, homem ou mulher, nos povoados que atacava. Antes de comparecer à presença do rei, Aques tomava ovelhas, gados, jumentos, camelos e roupas. Que lugar você atacou hoje? Perguntava Aques, e Davi respondia: o sul de Judá, a região dos Jerameelitas e dos queneus. Davi não deixava nenhum sobrevivente, homem ou mulher, para ir a Gate e contar onde ele havia estado de fato. Isso acontecia repetidamente, enquanto ele vivia entre os filisteus. Aques acreditava em Davi e pensava: a esta altura, o povo de Israel deve odiá-lo muito. Agora ele ficará aqui e me servirá para sempre. Agora, vá para o capítulo 30 comigo, por favor. Três dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziglague, viram que os amalequitas haviam invadido Neguebe e atacado Ziglague. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiro as mulheres, as crianças e os demais, e foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz, até não aguentar mais. As duas esposas de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor seu Deus. Então disse ao sacerdote Abiatar: traga o colete sacerdotal. E Abiatar, filho de Aimeleque, o trouxe. Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá atrás deles.
certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado de vocês. Davi e os 600 homens partiram e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde ficaram alguns deles. 200 dos homens estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro, e Davi continuou a perseguição com 400 homens. No caminho encontraram um rapaz egípcio num campo e o levaram até Davi. Deram-lhe um pouco de pão para comer e água para beber. Também lhe deram um pedaço de bolo de figo e 2 bolos de passas, pois fazia 3 dias e 3 noites que não comia nem bebia nada. Em pouco tempo recuperou as forças. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde veio? Sou egípcio, escravo de um amalequita, respondeu ele. Meu senhor me abandonou 3 dias atrás porque fiquei doente. Estávamos voltando de um ataque aos queretitas no Neguebe, ao território de Judá e à terra de Calebe, e tínhamos queimado Ziglac. Você pode me levar até esse bando de saqueadores? Perguntou Davi. O rapaz respondeu: se o senhor jurar por Deus que não me matará, nem me entregará o meu senhor, eu o levarei até eles. O rapaz o levou até os amalequitas, e estavam espalhados pelos campos, comendo, bebendo e festejando por causa da grande quantidade de bens que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi e seus homens massacraram os amalequitas, atacando-os durante toda a noite e todo o dia seguinte até o entardecer. Nenhum deles escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam tomado e resgatou suas 2 esposas. Não faltava coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filho, nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomada. Davi trouxe tudo de volta. Também recuperou todos os rebanhos, e seus companheiros os levaram à frente dos outros animais. Este despojo pertence a Davi, disseram. Então Davi voltou ao ribeiro de Bessor, onde estavam os 200 homens que tinham sido deixados para trás, porque estavam exaustos demais para acompanhá-los. Saíram ao encontro de Davi e seus companheiros, e ele os cumprimentou com alegria. Contudo, entre os que tinham acompanhado Davi, havia alguns homens perversos que disseram: como eles não foram conosco, não devem receber nada dos despojos que recuperamos. Devolvam as esposas, os filhos deles e mandem todos embora. Davi, porém, disse: não, meus irmãos, não sejam egoístas com aquilo que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e nos ajudou a derrotar o bando de saqueadores que nos atacou. Quem lhes dará ouvido quando falam desse modo? Dividiremos igualmente entre os que foram à batalha e os que guardaram a bagagem. Amém? É um texto muito conhecido, em que narra os caminhos antes do trono, que narra a trajetória de um ungido de Deus que ainda não tomou posse. No caminho do trono, Davi passou por inúmeras experiências. Eu acho que esse ano é a 3ª vez que eu falo o que vou dizer agora aqui nesta igreja. A Bíblia não escondeu as falhas dos grandes homens. Ela não escondeu, na nossa linguagem bem compreensiva brasileira, as mancadas que alguns homens de Deus, ungidos de Deus, deram. A Bíblia também registra os seus acertos, os seus fracassos, os seus vacilos, e mostra também a misericórdia de Deus. Por que vocês acham que Davi escreveu: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos? Aqui é um dos exemplos clássicos que Davi tinha tudo para ser consumido. Normalmente, quando nós recebemos uma promessa de Deus, alguma coisa muito tácita, muito pessoal, fica
mente humana que vai ser alguma coisa meteórica, vai abrir o céu, e vai ser num abrir e piscar de olhos que vai acontecer o dunamis, vai acontecer aquele ato da noite para o dia. Mas não é bem assim. Nós encontramos aqui, por exemplo, o registro de um homem que tem promessa, que tem unção, mas que está passando por uma perseguição injusta. Amém? Amém? Injusta. Por que Davi está sendo perseguido por Saul? Ciúme, inveja. Se você ler o capítulo 28, você vai ver que a fama de Davi atravessou as fronteiras de Israel. Se você acha que os nossos inimigos não cuidam da vida da gente, é um engano seu. É um engano. Você sabe que fofoqueiro, futriqueiro, gente do mal não nasce, brota. E brota pelos cantos. No capítulo 28, você vai ver um ciúme, e no 29 também, dos príncipes filisteus, que numa argumentação com o rei, disseram assim: esse camarada está aqui no território, mas ele era cantado lá na nação dele. Ele era elogiado. O que esse cara está fazendo com a gente aqui nessa guerra que não é guerra dele? Veja que os filisteus sabiam que lá em Israel, e já fazia tempo, Davi era cantado. Eu fiquei pensando, todas as vezes que leio esse texto, como que essas coisas chegam lá? Como que chegaram? Porque se filisteu não se comunga com o hebreu, como é que as notícias de Israel vão parar lá na região dos filisteus? É simples. É simples. Tanto coisas boas como ruins, o povo fala. Às vezes as coisas boas nem sempre, mas as ruins, sim. Esse mesmo grupo de filisteu, eles têm uma guerra declarada contra Israel, cujo qual Davi matou o seu maior guerreiro. Loucura. O que Davi fez foi loucura. Ele mata o homem mais terrível, a máquina de guerra, chamado Golias. E agora Saul se levanta contra ele. E no processo do trono, Deus permite perseguição, Deus permite levantes, Deus permite lapidar. O que Deus tem reservado para Davi é muito maior do que o momento que ele está passando. Muito embora todos nós aqui, quando a gente lê esse texto, o primeiro julgamento que vem talvez seja este aqui. Poxa, como que Davi fez isso? Como que um homem com promessa faz um negócio desse? Igual você, igual eu. Que Deus fala e continuamos às vezes a fazer aquilo que não é para fazer. Desobedecendo, desacreditando, falhando na fé, não sendo perseverante, o que não serve de justificativa. Mas é um fato. Se as misericórdias do Senhor não estiverem sobre nós, acabamos. Aqui está um homem que tem uma palavra do Senhor, através do profeta Samuel, que quando vivo estava, ele recebeu do Senhor a ordem, o comando, dizendo: você vai ser o novo rei de Israel. E dentro dessa palavra que o profeta trouxe a ele, a unção sobre a vida dele, as perseguições, as lutas, elas fizeram parte até o trono. E depois do trono, outras virão. Mas o fato é que Deus vai trabalhando com Davi. E a soberania de Deus é um negócio que a gente não consegue definir. Por quê? Mas Ele sabe por quê das coisas. Deus sabe por quê que algumas lutas passam em nossa vida.
algumas delas nós que arrumamos para a nossa vida. Aqui é um exemplo. Porque o mesmo Deus que fala para Davi, você será o novo rei de Israel, em nenhum momento Deus disse para ele, saia do território de Israel. Como Deus também não disse para Abraão, vá para outra região. Como Deus também não disse para Isaac, vá para outra região. Perceba que o Espírito Santo inspirou os seus homens aqui na terra para que transcrevessem também esses erros desses homens. Só que Davi está cansando. Fisicamente, ele tem forças. Mas aqui, meu irmão, quando isso aqui fraqueja, o valente perde. Porque quando o ânimo acaba aqui, automaticamente a fé de alguns balança. Ao olhar para o texto, nós percebemos que havia motivos de sobra para Davi ficar na terra de Israel e continuar confiando em Deus. Todas as vezes que Saul tentou contra a vida dele, todas as vezes Deus livrou. Amém, igreja? A Bíblia diz assim, ó, maldição sem causa não virá. Davi estava certo. Saul continuava endemoniado contra ele. Mas Deus estava livrando Davi em todas elas. Só que nesse período de deserto, Davi começou a ficar deprimido. Cuidado para você não entrar em depressão no deserto. Porque senão você vai perder. Você pode estragar tudo. Falando isso aqui é fácil para o Douglas, para mim não. Ou é fácil para mim e não é fácil para ele. É fácil para a Tatiane, é fácil para o Leandro. Talvez seja difícil para a Fernanda, mas não seja difícil para a Fabíola, porque cada um passa o seu deserto, Aguinaldo. E o problema é que muitas das vezes o deserto, ele vai nos levando por alguns caminhos, dos quais, às vezes, nós podemos ficar afligidos no deserto. E o que acontece com Davi é exatamente isso. Ele tem promessa, mas ele começa a ficar deprimido. Ele começa a cansar. A fé existe, mas já não está tão viva. É nessa hora que começa a vir umas conversas na cabeça. E tem gente que em vez de se aconselhar com quem presta, vai se aconselhar com quem não presta. É nessa hora que quando a gente não ora mais e não lê a Bíblia, não busca o Senhor, qualquer pé de breque que aparece é a salvação da lavoura. Aquelas ideias que passam na cabeça assim, ó, é de Deus. Eu vejo umas coisas assim absurdas. É de Deus. O que é de Deus? Você acha que é de Deus, rapaz, esse jegue que Deus está te mandando? Você acha que é de Deus essa anta que Deus está te mandando? É de Deus você assinar um BO? É de Deus você entrar em pecado? Não é de Deus. Deus não comunga com o pecado. Ah, mas o meu amigo fez e deu certo. Mas seu amigo não é temente ao Senhor. O deserto começa a deprimir. E sabe esse negócio de levanta hoje, corre amanhã, esconde amanhã, faz não sei o quê. Isso foi cansando Davi. Mas Deus continuava guardando Davi. Deus continuava protegendo Davi. Por que que as lutas sobre Davi vinham? Por uma razão. Deus estava trabalhando na vida dele. Deus estava construindo algo diferente em sua vida. Mas até quando? Enquanto Deus entender. A saída de Davi, durante aquelas perseguições e problemas, e você entenda isso também para a sua vida, eu entendo para a minha, que às vezes a gente cansa,
do que está vivendo. E por erro nosso e não de Deus, nós deixamos de confiar no Senhor. Aí nós passamos a falar com A, com B, com C. Aí, toma esse remédio que vai ser a solução do seu problema. Vai lá, dá 7 pulinhos, não sei na onde, que vai resolver teu problema. Vai na mãe de nada, que a mãe de nada vai resolver teu problema. E você vai cada vez se afundando mais. Toma uma. Cheira esse aqui. Dá um peguinho aqui. Afinal de contas, você é humano. Que isso, cara? Uma vez só, você continua amando a sua esposa, você só saiu com outra mulher. Você só saiu com outro homem, no caso da mulher. É uma vez. Algumas coisas na vida é uma vez só. Para ficar marcado e sentenciado e já condenado para o resto da vida. A ida de Davi para a região de Gate foi porque ele não olhou mais com os olhos da fé. Ele confiava em Deus, mas entre a fé, teoria e prática, ele deu uma bobeada. Dessa vez, Davi, diferente da outra, ele vai pela segunda vez para essa região, só que agora ele está levando suas 2 esposas, 600 homens, e ele toma essa decisão sem consultar ao Senhor. Sem consultar. Esse negócio de orar e dizer para Deus assim: se o Senhor não me der resposta até segunda-feira, às 17 horas, 30 minutos e 28 segundos, dali para frente é comigo. Esqueça. Você já quebrou a cara, já se machucou, e se bobear, o diabo te armou um laço. O que Davi está fazendo aqui agora é uma situação dessas que Deus não autorizou e não mandou ele ir para lá. O reinado de Davi era para ser um reinado de fé. E por fé ele tinha que permanecer na dependência de Deus. Sabe, irmãos, o Senhor não tem obrigação nenhuma de nos salvar de situações que nós causamos pelos nossos pecados. Nenhuma. Deus não tem obrigação nenhuma de afastar a bomba de mim quando eu que armei. Mas Ele é misericordioso. Normalmente nós fazemos as coisas que não devemos e queremos que Deus desarme elas. Bom, se Ele quiser, Ele vai desarmar. Se Ele não quiser, nós vamos sofrer as consequências dos nossos atos pecaminosos. Mas o que Davi faz aqui é alguma coisa que Deus nos alerta para esta noite. Que não nos falte a fé e paciência. Porque quando acaba a fé e a paciência, acaba a coragem. O que Davi fez distorce do livro de Hebreus, capítulo 6, verso 12, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá. A atitude de Davi é uma atitude que, mais ou menos assim, Deus falou, Deus disse, mas eu vou fazer isso aqui, e seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, não. Tudo que Deus não quis para Davi é que Davi fosse para Gate. Parece que Davi está dando uma vacilada. E quando a gente olha para o texto, fica muito bom para a gente condenar e dizer, mas que cara, que mancada, que isso. E nós? E nós, quando fazemos piores do que isso? Não seriam as mesmas falhas? Não seria o mesmo erro? Quando sabemos que não devemos fazer e fazemos. Quando tomamos decisão na carne. Quando gritamos, choramos, escabelamos, mas não vamos orar. Ora, irmãos, quando nós colocamos as nossas ansiedades diante de Deus e confiamos, imagine que Deus olhe do céu e Ele saiba que você crê nele, que você confia nele.
você não vai perecer, Deus vai te salvar. Ele vai te estender a mão. Por que que algumas lutas na nossa vida vêm? Muitas das vezes o que nós olhamos aqui para a vida de Davi é que essa perseguição por parte de Saul é injusta, é indevida. Mas quantas vezes Saul já tentou matar Davi, quantas vezes o Senhor o livrou? Na verdade, Deus está usando as dificuldades, como usa nas nossas vidas, para nos transformar e nos preparar para um processo maior, para a etapa maior. Mas por um momento, Davi decidiu seguir o caminho que parecia melhor. Quantas vezes nós, crentes, obreiros ou não, alguns antigões na fé, não têm paciência e decidimos seguir o caminho que parece melhor, sem consultar o Senhor. Quantas vezes nós queremos resolver os nossos problemas sozinhos, e depois a gente quer que Deus use o profeta, ou fale com alguém, ou fale comigo e resolva. Mas eu não devia de tomar algumas decisões. A palavra do Senhor diz que Ele não volta atrás, o que Ele prometeu Ele vai cumprir. Mas muitas das vezes nós tomamos decisões em nossas vidas, mesmo sabendo que Deus está cuidando da gente, nós deixamos que a emoção tome conta, e a fé vai embora. E aí sabe o que acontece? Entra a carnalidade, entram outros problemas, entram semeaduras erradas. O problema é que ao semear, nós não paramos para pensar que local e que semente. Essa semana eu tive uma experiência bem gostosa. Todas as vezes que a gente espreme uma laranja ou um limão, eu tenho o hábito de pegar a semente, eu guardo algumas, vou lá no quintal e jogo. Algumas eu guardo, vou deixando secar e pelo alguns caminhos, que é tudo estrada de terra, eu vou lançando. E esses dias eu fui pegar algumas coisas e vi que o local que sempre eu jogo uma quantidade de semente pegou uma muda de limão cravo. Eu disse, Fernanda, nasceu. E eu fiquei pensando os locais que eu lanço a semente. Aí essa semana eu chamei o irmão Irineu, nós estávamos mexendo umas coisas, eu disse, meu Irineu, precisa tirar daqui. E mudamos. E fiquei pensando, lançar a semente no local indevido ou no local devido, tem colheita. O problema é que Davi lança a semente do desespero na terra de Gate. O Deus de Israel não é o Deus de Gate. O Deus de Israel não é o Deus de Aques. A decisão que eu tomo hoje, eu preciso pensar que no vácuo vem atrás de mim filhos, que vem atrás de mim igreja, que atrás de mim vem Fernanda, que atrás de mim vem meus pais, que o que eu fizer hoje pode ecoar neles, bater neles, sofrerem eles, morrerem eles. Uma atitude carnal minha hoje, emocional hoje, pode trazer consequências. E chegou uma delas na vida de Davi. Sabe, queridos, nós temos que tomar muito cuidado com os desalentos, porque algumas portas podem abrir para nós, mas são portas que não têm saída, são labirintos. E o diabo é muito propício para pegar as nossas falhas e armar algumas coisas para que nós entremos por atalhos, para que Gate seja a solução. Na cabeça de Davi, o deserto cansou ele, o momento cansou, e eu não tiro de Davi aqui o mérito do seu cansaço. O Espírito Santo nos deixou isso aqui escrito para que a gente aprenda que quando a gente desiste, toma a decisão errada, sem consultar ao Senhor, pode trazer
um zigue-zague na nossa vida. Em Israel, Davi era perseguido, mas Saul não tocava na família dele, não tocava nos pertences dele. Agora ele vai para Gate, numa terra aonde Saul não entra, mas é onde Deus não mandou ele ir. O problema é que o desalento na vida de Davi produziu nele decisões emocionais. E decisões em emoção trazem consequências, muitas das vezes, danosas para a nossa vida. Quem toma decisão na vida, na emoção, briga no trânsito, fala o que não deve, perde promoção, acaba com o casamento, perde ministério, perde dinheiro, perde credibilidade, porque toma decisão na emoção. Repito, o que Davi fez é um cansaço de uma luta que talvez ele tivesse, não aguento mais. Eu poderia matar Saul, mas matar Saul eu não posso, ele é ungido. Então eu vou para Gates. Ei, você vai fazer o que lá, se a tua promessa é aqui? Não, eu vou para Gates, porque lá em Gates Saul não vai. Só que Gates não é o lugar da sua promessa. Aonde Deus vai te honrar é onde Ele te prometeu. Se Deus falou com você, se Deus determinou a você, aguenta, meu irmão, e haja por fé. Quem age por fé, e é difícil, não dá espaço para a carnalidade. Quando se perde a fé, a paciência e a coragem, nós começamos a olhar para Deus através das circunstâncias. Quando se perde a fé, a paciência e a coragem, nós começamos a olhar para Deus através das circunstâncias. Ao invés de olharmos para as circunstâncias com os olhos de Deus. Eu estou passando hoje, eu estou sofrendo hoje, mas eu continuo crendo que o Senhor vai trazer a resposta. Perceba que quando falta fé, quando falta paciência, quando falta coragem, nós não olhamos mais com os olhos de fé. Nós olhamos com os olhos do problema. Eu tenho um amigo que aconteceu isso. Eu também tenho um amigo que aconteceu isso. Aí você já começa a dizer, bom, se ele tinha um amigo que aconteceu isso, fulano aconteceu isso, vai acontecer comigo também. Porque esse é o olhar de quem olha com os olhos da circunstância, do momento. Mas quando nós olhamos tendo fé, paciência e coragem, nós olhamos para a circunstância com os olhos de Deus. O que eu estou passando, Deus está assistindo. E por certo Ele vai dar uma solução. Ao tomar a decisão de ir para Gate, o que Davi faz e nos ensina, o lado ruim dessa lição, é que crer não é viver em tramas. Davi cria uma trama para sobreviver. Eu já recebi propostas de fazer trama para assumir ministério. Você já deve ter recebido propostas de trama. O que é trama? É o que Davi fez. Ele usa de dissimulação. Ele chega para o rei da cidade, pede uma cidade. Ele mente também fazendo uma referência aos ataques que ele fazia. Ele estava dizendo que estava atacando, na verdade, os de Israel, mas ele não estava. Ele estava atacando os inimigos de Israel. Ele matava todo mundo para que ninguém sobrevivesse e contasse para Ax que, na verdade, ele não estava fazendo aquilo que devia fazer. Mas ele está vivendo lá. Isso é dissimulação. Isso não está certo. Crer não precisa dar jeitinho nas coisas, irmãos. Será que Deus precisa que a gente minta para dar uma resposta?
Será que Deus precisa e vai entender que uma decisão que eu estou tomando antiética, imoral, é a fórmula que Deus vai resolver meu problema? Não, não é não, filho. Isso é estratégia do diabo, da carne, do homem ímpio. Nós não precisamos disso, Deus não tem nada a ver. Mas perceba que um homem que tem um chamado de Deus para trono, sentiu o peso do deserto e passou a ficar desestimulado. E quando a gente perde o estímulo, abre-se portas perigosas na nossa vida. A tragédia de Ziglag é o seguinte: ele vai para lá e Deus não foi consultado. Deus não levantou profeta nenhum, sacerdote nenhum para dizer para Davi: saia de Israel e vá para Gate, fique lá em Ziglag. Não, Deus não falou. Só que agora Davi está vivendo 1 ano e 4 meses lá. Saul desiste de persegui-lo. Davi até está vivendo um pseudo tempo de alívio em relação a Saul, mas ele está infeliz. E agora chegou uma das consequências do que ele está vivendo. Porque em todo tempo o rei pergunta para ele: como foi a tua investida hoje? Ele conta uma história, mas ele não fala aquilo que era verdade. Por 3 situações, Davi já usou de dissimulação. Ele tem promessa, ele é o futuro rei de Israel. E ele toma uma decisão, e essa decisão é errônea. Agora tem uma guerra, Davi não sabe, é a última batalha, que os filisteus vão se levantar contra Saul, vivo. Porque nessa batalha dos filisteus contra Saul, Saul morre. Exatamente um tempo depois que essa batalha já estava para acontecer, era o tempo em que Davi seria já o novo rei. Teve um processo até juntar todas as tribos, mas ele já começa tomando conta, depois que Saul morre. Mas a falta de paciência, a falta de coragem, a de fé de Davi, quase botou tudo a perder. Por quê? Primeiro, ele vai para Ziglag, e ele precisa usar de mentira. Até que ponto, se é que existe ponto, que Deus vai abençoar uma mentira? Aonde é que Deus vai avalizar uma mentira? Não vai, não vai. É melhor ficar em Israel, é melhor passar pelo tempo, pelo processo, pela perseguição, pelo que for, mas esperar que Deus traga a resposta. E não foi isso que ele fez. Agora ele vai para Gate. É a porta que abriu, porque ele fez. Eu vou dizer uma coisa para vocês, como homem, é difícil, viu? Se todos os dias eu não acordar de manhã e não falar com Deus, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, as pernas fraquejam. Ao olhar pelo horizonte natural, pela circunstância da vida, quantos de nós aqui, quantos de nós que estamos passando por problemas, por etapas, aguardando algumas respostas, aguardando algumas promessas, e de repente a emoção tomou conta, falei o que não tinha que falar, gritei, xinguei, chutei, tomei a decisão errada, Deus não fez nada, então eu vou fazer. Pode fazer. Nem sempre Deus vai impedir que eu tome uma decisão de loucura. Aqui foi uma, Deus não impediu que o novo rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, evitasse de tomar uma decisão. Mas ele tomou decisão. Perceba que Davi tem momentos da vida em que ele ora, Deus responde, ele age. Tem momentos da vida em que ele não consulta o Senhor, ele toma a decisão, ele perde. Ele cai. E a marca fica. Ele vai para Ziglag. A última guerra. Eu fiquei pensando como é que estava a cabeça de Davi. Porque naquela guerra ele ia ter que lutar contra os israelitas, seus irmãos.
o exército dos filisteus era muito, muito maior que o exército de Israel. Agora Davi, que está lá em Gat, morando em Ziglag, ele está fazendo parte da escolta pessoal do rei. O inimigo, ele é malandro. Ele colocou Davi numa posição assim, ó. Fica aqui. Interessante que o camarada é para ser rei, está servindo de pajem. Você percebe que muita gente não vive o que tem que viver porque toma a decisão errada. Um rei servindo de escolta, quando na verdade ele, Davi, é rei. Mas é isso que acontece quando a gente toma a decisão nos dias maus, sem orar. É isso que acontece quando a gente cansa e para de viver por fé e por paciência. Parece que qualquer coisa é o que Deus preparou para nós. Deus não prepara qualquer coisa para os seus filhos. Deus não dá qualquer coisa para os seus filhos. Deus não dá um pedacinho de pão para os seus filhos. Deus não dá um livramentozinho para os seus filhos. Deus dá bênção para os seus filhos. Davi vai para uma guerra. E se não é a misericórdia de Deus, a encrenca estava feita. Tem gente que acredita que Davi possivelmente lutaria contra os de Gat e a favor de Israel. Possibilidade. Também poderia acontecer que Davi tivesse que lutar por Israel contra Gat, ou vice-versa. Agora imagine, Davi tem 600 homens contra uma multidão de exército filisteu. Olha onde que ele foi se meter. Os príncipes filisteus se incomodam com a presença de Davi e dizem assim: rei, o que esse camarada está fazendo aqui no nosso meio? Não, ele já provou a lealdade dele. Perceba, irmão, que no meio da tragédia ainda tem misericórdia. Às vezes. Porque no meio daquela confusão que Davi se meteu, aquele levante dos príncipes, na verdade, Deus estava livrando Davi de ter que lutar contra o seu próprio sangue. Ou Davi perderia alguns homens especiais na sua tropa, porque se ele fosse lutar a favor de Israel, a favor do povo filisteu, possivelmente ele também perderia homens. Olha onde Davi se meteu. Aí, o que a gente vê é que Davi, o rei chama ele e diz: olha, eu sei, sendo enganado, hein? Eu sei que você é leal. Pensa bem, Davi sendo chamado de leal quando ele está mentindo para o rei. Que complicação, hein? Mas sabe, Leandro, pastor Charles, que para muita gente a mentira não incomoda mais? Sabia, irmãos? Que até para alguns dos nossos a mentira já se tornou uma muleta, a terceira perna. O que você não vê na igreja hoje, irmão? É que fui, que tiriri. O que aconteceu? É que tiriri. Mente. Para muita gente a mentira já dorme com ele, toma café da manhã com ele, almoça com ele. É difícil porque algumas vezes a gente olha para as pessoas e fica assim. Ela conta uma história e você fica assim, ó. Senhor, me dê paciência. Porque aqui dentro de mim, Senhor, eu não estou aguentando mais essa mentira, não está testificando. E você sabe que está mentindo. Mas tem gente que a mentira não incomoda mais. Por isso que a vida está sem nhaca. Está como Davi, que está em Ziglag, sendo rei, vivendo escondido, no nível baixo, porque não anda com a verdade. Porque olha, irmãos, quem é mentiroso sempre vai arrumar uma hora a doença tem que ser, o dia que ele não estiver doente, se é que está doente, outra hora é isso, outra hora é aquilo, outra hora é aquilo. A vida não anda, a vida não cresce, a vida não prospera, o ministério não prospera, a vida emocional não cresce, a vida sentimental não anda, porque vive de mentira. E Deus dá um basta na mentira de Davi.
Está faltando pouco para Davi assumir, mas isso é misericórdia. A gente não deve abusar da misericórdia. Davi é convidado a voltar para sua casa, porque os príncipes se incomodam com ele. Ainda bem, porque senão o estrago era maior 2, 3 vezes. Primeiro, ele estaria lá matando ou morrendo, e a sua esposa, seus filhos e de todos os seus companheiros já tinham sido tomadas. Talvez as mulheres de Davi tivessem sido violentadas e estupradas, se Deus não entra com misericórdia. Algumas coisas Deus permite na nossa vida para cortar o mal na hora. Tem coisas que Deus vai fazer doer agora para curar amanhã. Tem coisas que Deus vai dar um basta agora, a gente não vai entender. Mas Deus está fazendo por misericórdia. Naquele dia, Deus livrou Davi 2 vezes. Primeiro, de levantar a espada contra os seus, ou de colocar os seus 600 numa batalha desnecessária. Quando ele volta para Ziglag, 3 dias depois, imagine o percurso. Ziglag foi queimada, todas as mulheres de todos os homens de Ziglag foram levadas, as crianças, os animais, queimaram tudo. E agora, meu irmão, se a gente olhar por um lado, nós vamos entender que a misericórdia de Deus, a permissão, aquela conduta foi a saída para que Davi saísse de vez daquele lugar. Tem coisas que a gente não entende, mas Deus permite algumas coisas para que a gente saia do território errado, da casa errada, da situação errada, da postura errada. Naquela humilhação que Davi sofreu, de levarem as suas esposas e os seus amigos, que perderam as esposas, ainda tem misericórdia. Tem misericórdia por quê? Porque Deus poupou a vida das mulheres, diferente do que Davi fazia. Ele entrava na terra dos outros e matava todos. Se era olho por olho, dente por dente, então também as mulheres dali, as crianças deviam morrer. Mas até nisso, Deus teve misericórdia. E não permitiu que uma vida sequer de Ziglag fosse morta. Quando Davi chega em Ziglag, os seus companheiros têm uma reação de raiva, de fúria contra Davi, e desejam apedrejá-lo. E aí, meu irmão, as nossas reações diante das circunstâncias vão determinar o resultado final. Aquilo que a vida faz conosco depende daquilo que ela encontra dentro de nós. Pessoas que agem por emoção serão escravizadas da emoção o resto das suas vidas. Pessoas que agem por fé viverão e colherão os frutos da fé. Mas quem vive pelas emoções paga. Neste momento, terceira lição para nós, que o coração nunca deve prevalecer sobre a mente. Por mais que seja doído tomar algumas decisões na vida, nunca troque uma decisão equilibrada por uma decisão emocional. Não se esqueça que um abismo chama outro abismo. Uma mentira lá de trás, uma falta de fé, de paciência, colocou um homem que nunca foi derrotado, está vivendo agora a sua primeira derrota, e tocou naquilo que era sagrado para ele, a sua família. E aqueles seus companheiros que até outro dia estavam com ele, agora desejam matar Davi. Esses homens estão tão equivocados, emocionados, que eles não entendem que se mata o líder, eles se perdem. O mundo precisa de líderes, meu irmão. Todo lugar tem que ter alguém para liderar, senão o povo se perde, bate cabeça. Davi era o homem certo, mas estava com o povo no lugar errado, e aqueles homens queriam matá-lo no momento de insensatez. Sabe qual foi a conduta de Davi? Ele faz diferente do que ele fez. Davi chama o sacerdote Abiatar,
porque ele sabe que o ânimo só poderia vir agora da parte de Deus. Se Deus não agisse naquela situação, Davi estava perdido. E a palavra dessa noite é exatamente essa. Em dias maus, nunca tome decisões sem orar. Todos nós teremos, talvez na vida, dias maus. Se você tomar decisões no dia mau, sem orar, você vai poder, com certeza, arrepender-se. Naquele dia que a desgraça chegou em Ziglag, Davi, dessa vez, apesar de estar vivendo uma obediência parcial, Deus tem misericórdia dele. Naquele momento em que os seus amigos que estavam dando tapinha nas costas, agora fala: você é culpado, cara. Você é culpado. Nós não devíamos estar aqui. E você tem que morrer. O texto que nós encontramos, cansados, é alguma coisa como que exaurido. E a Bíblia diz que os homens que estavam com Davi, eles estavam totalmente desanimados quando viram aquilo. E na obediência parcial de Davi, o Senhor lhe socorreu. Ele ora através do sacerdote Abiatar, que traz a estola. Naquela época isso era uma prática também. E ele consulta o Senhor: devo ir perseguir? Desta vez, ele consultou, e o Senhor disse: pode ir. Só que o Senhor não disse para ele como fazer. Mais uma vez, Deus estava trabalhando com Davi na fé. Ou seja, vá que eu vou te direcionar. E sabe, irmãos, caminhando para o fim desta palavra, que eles tiveram que caminhar 25 quilômetros de uma noite inteira, montados em seus animais. Eles já estavam cansados, 3 dias de viagem. 200 dos 600 homens não aguentaram mais. A Bíblia usa o texto, a expressão que eles estavam exauridos. E essa palavra no hebraico significa alguém que não tem mais nenhum estímulo de fôlego, de ânimo para caminhar. Aqueles 200 homens ali ficaram. Mas Davi tinha uma palavra de Deus: vá que você vai recuperar tudo de novo. Vá que eu vou trazer para você aquilo que um dia alguém já levou. Davi vai. Com 400 homens, ele caminha a noite inteira. No meio do caminho, um servo egípcio que foi abandonado pelo seu senhor. Esse é o homem que tinha um servo que ficou doente e largou ali. Davi e os seus homens pegam aquele homem, dão água para ele, dão comida para ele. Deus disse para eles irem, mas não falou para onde, como. Fé de novo em ação. Aquele homem caído no meio do caminho foi a ferramenta. Na misericórdia de Deus, ele poupou a vida do servo egípcio para ser informação para Davi. Ele disse para Davi: se o senhor jurar que não me mata, eu levo aonde eles estão. Davi jura pelo Senhor, e a vida daquele homem não é ceifada. Davi vai, caminha mais um tempo e alcança aqueles homens que estavam celebrando a vitória sobre Ziglag. Com 400 homens, Davi abateu a todos eles, quase todos, a não ser aqueles que estavam em camelos dos amalequitas e que fugiram. Mas Davi pega tudo de volta. Ele traz suas esposas, ele traz os seus, ele traz as esposas dos outros homens, traz os despojos seus e também dos amalequitas. No meio do caminho, Davi tem que tomar uma outra decisão. O egocentrismo entrou em alguns homens e disseram: essa turma que ficou aqui na beira do riacho não merece, devolve a esposa e os filhos, mas os despojos não. Davi disse: de jeito nenhum. Eles não foram, mas são irmãos nossos, ficaram aqui. Para nós fica uma lição para esta noite, meus irmãos. Há decisões que Deus vai tomar no meio do caminho,
que hão de nos surpreender. Às vezes nós estamos olhando por esse lado, e Deus já preparou uma saída por esse lado. Às vezes eu estou confiando neste aqui, e Deus falou, mais uma vez você escolheu errado. A ferramenta que eu vou usar é essa aqui. Ao ir perseguir, nós olhamos para um homem chamado Davi, e aqui fica a palavra final para nós. Que no momento em que as forças físicas acabaram, no momento em que o ânimo acabou, Davi consultou ao Senhor. Se ele tivesse feito isso antes de sair de Israel, mas não fez. A gente também faz isso. A gente também às vezes quer espiritualizar algumas coisas e justificar, como se Deus fosse bobo. E Deus não impediu Davi de ir para Gade. Deus não impediu. Você foi, não foi? Está certo. Lá em Gade, se Ziglague tivesse sido perdida, Davi não teria saído com seus companheiros. Eu olho para esse texto e fico pensando que nos dias maus nós não devemos tomar decisão. O que nós devemos fazer nos dias maus? No dia mau não se toma decisão, a gente ora. Quem toma decisão debaixo de emoção, corre risco de perder a razão. Em dias maus, não tome decisões, ore. A melhor coisa que a gente deve fazer, pastor, está tudo contra, tudo dando errado, vai orar. Vai orar. Porque se tomar decisão em cima da emoção, pode acontecer como aconteceu com Davi. A cidade foi queimada. Quase que as suas mulheres foram estupradas. Quase que as crianças foram mortas. Porque se fosse Davi que tivesse entrado na terra, era isso que ele faria. Os dias que nós estamos vivendo na face da terra são dias maus. O que a igreja deve fazer? Orar. Não faltarão conselhos errôneos para nós agora nesses dias. Propostas. Talvez não só agora nessa questão de pandemia, mas quantos aqui sofrem por estarem no processo do deserto? E algumas decisões já tomaram. Pois é, irmão. Assim como a palavra nos disse essa noite, tome posse dela. Consulte ao Senhor. Reconsidere algumas decisões. Volte para o lugar onde você não deveria ter saído. Sofra em Israel, mas sofra debaixo da bênção. Tem hora para acabar. Tem hora para acabar. No dia do nervoso não é o dia de tomar decisão. No dia mau não é o dia de assinar contrato. No dia mau não é o dia de dar resposta. Tem hora em que você não deve falar nada, fique quieto, porque se você falar, você pode estar certo, a pessoa até merece ouvir. Mas você é que vai perder, porque o perdido não tem mais o que perder. O desonrado não tem mais o que perder. Por isso que tem hora que ficar calado é sábio. Tem hora que recuar é andar para frente. Se eu fico em Israel, Saul me persegue. Ué, mas está perseguindo, mas não te matou. Você já esteve dentro do palácio, na sala com ele, ele atacou uma lança, não te acertou. Davi não faz por mal. Davi não faz isso por ser uma pessoa ruim. É a nossa humanidade. Mas Deus nos alerta nessa noite, mais uma vez. Não tome decisão no dia mau. Não dê resposta quando você estiver nervoso. Não tome decisões em cima do que você está vendo agora. Respire, ore.
Talvez Deus manda a gente ficar quieto. Talvez o que você falar agora é justamente o que essa pessoa vai querer ficar usando para depois. Não que Deus não vai te honrar, lógico. Mas essa alfinetada, esse filisteu sempre vai ficar aí. A decisão de Davi de ir para Gate foi uma decisão errada. E lá em Gate, ele tem que viver em mentira. Sabe o que eu fico pensando, irmãos? É que às vezes a gente já deu mancada, já errou, já falhou, e aí vem uma proposta de manter a mentira, inventar outra mentira. Para com isso. Até quando vai ficar esse redemoinho de mentira, engano, fantasia, folclore, cenário? Eu estou criando um cenário para as pessoas verem, acharem, imaginarem, que vão pensar, ou como é que é a situação. Não, eu não posso, irmão, pelo amor, pelo amor, pelo amor. Nada contra o Fusca, eu amo o Fusca. Se eu pudesse, eu teria de novo o meu Fusca, verde oliva, 1.300. Eu tive um Fusquinha azul, Fernanda, quando namoramos, andou no Fusquinha azul comigo. Nada contra o Fusca. Mas qual é o problema de andar de Fusca? As pessoas vão ver você andar de Fusca? Não, as pessoas têm que me ver andando numa Cherokee. Ah, irmão, para com isso. O Fusca é seu, está pago. É debaixo de bênção, não é fruto de roubo, de extorsão, de caloteiro. O que as pessoas pensam da gente, irmão? Passou o tempo que me preocupava com isso. Se você tomar decisão errada no dia mau, no dia seguinte você vai se arrepender. Hoje eu me arrependi. Eu não deveria ter falado. Eu não deveria ter feito. Mas já fez, já falou, já disse. Na emoção. Na emoção. Davi tomou uma decisão no dia mau. No dia mau, ele foi para Gate. E no dia mau, dessa vez, ele resolveu consultar ao Senhor. A resposta de Deus foi: eu estou com você, vai lá. Que misericórdia, hein, irmãos? Porque na hora de escolher, não consultou, mas agora fez. Por isso que Davi disse: as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Algumas coisas que nós devemos aproveitar para ensinar os outros. Quem quer aprender, porque quem não quer aprender vai bater a cabeça. A decisão de Davi, quando ele está sendo perseguido, é uma decisão que lhe custou obrigado, mesa de som, um tempo de mentira. Eu fiquei pensando 1 ano e 4 meses se colocando debaixo de mentira. Se de alguma maneira o rei Ax tivesse descoberto que ele estava faltando com a verdade, a história poderia ser outra, humanamente falando. Nos dias maus, meus irmãos, é melhor calar a boca e orar. Alguém pode falar assim: covarde, frouxo, isso, aquilo. Você não é frouxo, eu não sou. Eu não sou covarde, você não é. É que nós aprendemos que a justiça vem de Deus. A nossa resposta vem de Deus. É Deus quem peleja por nós. Até naquilo que nós fomos infelizes e que erramos, ore. Aqui você acabou de ver ou lembrar de um texto em que Deus agiu com misericórdia. Mas nunca se esqueça, irmão, continuar numa mentira, num erro, é estragar o seu futuro, é perder a salvação, é perder a alegria da vida, é ser instrumento do mal. Se Deus é verdade, como é que Deus pode abençoar a mentira? Mas o problema é que muitos gostam e se acostumam com a mentira. É uma vida de mentira, de justificativa.
sempre se justificando, se justificando, se justificando, se justificando. Se nós, homens, às vezes não aguentamos mais, como que deve subir isso aos olhos de Deus? Uma vida de mentira. Dessa vez, Davi disse, com tudo contra, e olha que os homens que andavam com Davi, não era leitinã não, era faca na caveira, era raça, sangue nos olhos, não é, a turma que estava com Davi era sangue, é matar ou matar, eles não admitiam a ideia de morrer, saíam para matar. Essa mesma turma fala para Davi, você vai morrer. Eita, pensa que dia ficou estreito para Davi. A atitude de Davi, quando lhe faltou a força, quando lhe faltou o ânimo, ele consultou ao Senhor. Consulte ao Senhor. Passe pelo que você tem que passar, mas passe ouvindo Deus, aguardando em Deus. Amém? Fique em pé, ministério de louvor. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Eu não acredito que esta palavra foi apenas para mim. Com mais alguém que está atrás das câmeras em casa ou aqui na igreja, o Espírito Santo pode com certeza ter falado. Aguarde. Suporte, fique firme, não busque atalho. Se te faltar paciência, fé e coragem, se abrirão oportunidades que não são bênção. Aguarde em Deus. Senhor Jesus Cristo, talvez alguns de nós aqui, em casa ou presente, estejamos vivendo o que Davi viveu. Talvez estejamos hoje já com Ziglag em chamas. Talvez os amalequitas estejam festejando porque levaram os nossos pertences. Oh Espírito Santo, a nossa oração esta noite é: o que a gente faz, Senhor? Vem ouvir a nossa oração, nossa desculpa, nosso pedido de perdão. Nos leva de volta para a terra, Senhor, onde não deveríamos ter saído. Nos ajude a dizer não para a mentira e sim para a verdade. Nos ajude a tomar as decisões, ainda que doloridas sejam, mas as decisões que Jesus tomaria. E nos leve, Senhor, a sermos pacientes, corajosos, e agimos com fé, porque o que Deus tem para nós, o que Deus tem prometido, Ele vai fazer. É a nossa oração, em nome de Jesus.